os músculos extraoculares, que são em número de 7. Então, os primeiros que a gente tem que ver aqui, ó, são os músculos retos dorsal e o ventral, que está aqui embaixo, o reto lateral, reto medial, que aqui nesse esquema o lado medial é desse lado, né? E aqui o lateral, e os oblíquos, oblíquo ventral e oblíquo dorsal. Essa fotografia, eu gosto muito desse esquema aqui, que ele mostra, além da musculatura, mostra a função de cada músculo na movimentação do bulbo. Então aqui essa seta vermelha, ó, ela está mostrando que esse movimento para cá e para lá é realizado por esses dois músculos. Então olha aqui, ó, o reto medial, que está aqui o número 5, ele é responsável por essa movimentação no sentido medial do bulbo. Essa movimentação no sentido lateral, ela é realizada pelo músculo reto lateral. Agora, esse outro, vamos começar por essa seta aqui que é melhor. Ó. Essa outra seta, né, aqui, ela indica a movimentação dorsal e ventral. Então, o movimento dorsal, que puxa o bulbo nesse sentido, é feito pelo número 1, que é o músculo reto dorsal. E aqui o número 3 vai fazer a movimentação no sentido ventral, então é realizada pelo músculo ventral. Já a movimentação de rotação, nesse sentido do bulbo, ó, nesse sentido dorsal, oblíquo dorsal, que faz a movimentação, e esse número 4, que vai fazer a movimentação oblíqua no sentido ventral. Tá? Então, os músculos eles têm a função da movimentação e, além disso, pelos músculos chega suprimento vascular, nutrindo, então, o bulbo. Então, eles são muito importantes. A técnica cirúrgica de enucleação, ela é indicada naqueles casos em que há infecção, há uma neoplasia, um tumor, né? Ou um glaucoma incontrolável, uma inflamação crônica, né? Ou seja, o olho já está perdido, causando desconforto ao animal. Então, nesse caso, que não existe a cura clínica pelo tratamento oftálmico ou a cura cirúrgica mesmo, né? Por outro tratamento conservador, tá? Isso tudo aí é indicação para a enucleação. Como qualquer outro procedimento cirúrgico, deve ser realizada a tricotomia ampla na região periocular, inclusive remoção dos pelos das pálpebras. Para isso, a gente utiliza uma máquina de TOSA com lâmina número 40. E é feita a antisepsia da pele de forma rotineira e a antisepsia do bulbo ocular você faz utilizando solução de PVPI a 0,5%, tá? Então, antisepsia, aplicação dos panos de campo. Aplicação de pano de campo, geralmente a gente não prende as pinças de Bacalhau na pele, tá? Por causa de estímulo anestésico. Então, geralmente a gente prende só os panos, prende só uma pinça, dependendo aí do tamanho do animal e do procedimento cirúrgico. Antes de falar da enucleação transpalpebral, eu gostaria de mostrar para vocês a enucleação subconjuntival. Então, para fazer a enucleação subconjuntival, aqui tem um desenho, né, um esqueminha de um olho com um blefarostato, que é um imobilizador, um afastador palpebral, e a gente vai fazer uma cantotomia. O que é a cantotomia? Consiste na incisão do canto lateral das pálpebras, então aqui na comissura lateral, a gente faz uma pequena incisão, olha aqui, ó, para expor melhor o bulbo, e na conjuntiva que recobre o bulbo, a gente faz uma incisão elíptica. Então, olha aqui, ó, incisão elíptica, mais ou menos 3 a 5 milímetros caudal ao limbo, que é a região onde se encontra a córnea e esclera, tá? Então, um pouquinho para trás aqui, ó, da córnea, uns 5 milímetros, a gente faz uma incisão circular somente na conjuntiva. E aí a gente vai fazendo a dissecção romba em volta dessa conjuntiva para remover toda a conjuntiva, desprender o bulbo, tá? Conforme você vai fazendo essa dissecção, você vai cortando a musculatura que aparece. Então, por isso que eu mostrei para vocês no início a anatomia. Eu demonstrei o local de inserção dos músculos, né?
Então aqui existem os músculos, você vai seccionando para liberar o bulbo cada vez mais, ó, né? Então você também faz a incisão na conjuntiva, na terceira pálpebra. Depois, a gente não pode esquecer disso. Chegando lá no fundo, ó, liberou toda a musculatura, né? Você corta então aqui a terceira pálpebra com cartilagem, com glândula nictitante que está dentro da terceira pálpebra, né? Aí, alguma literatura pede para ser feita a ligadura do vaso importante que tem aqui atrás, na região retrobulbar. Alguma literatura pede isso e outros já pedem para fazer só a compressão. Eu particularmente gosto de fazer a ligadura. Então o que eu faço? Eu pinço por trás do bulbo, aqui ó, eu coloco uma pinça hemostática por baixo e por baixo da pinça eu faço a ligadura, tá? E aí, no final, você sutura subcutâneo com fio absorvível sintético e depois sutura a pele. Só que se você suturar a pele sem remover a margem palpebral, a cicatrização não vai acontecer de forma muito boa. Então, o ideal é você remover toda a margem palpebral para auxiliar na cicatrização e por um outro motivo. Na margem palpebral ali, ó, existem glândulas tarsais que produzem, né, uma porção da lágrima, que produz o muco. Então, é importante você incisar, fazer uma incisão elíptica para remover as margens palpebrais, inclusive o canto medial, não se esqueçam, e depois vocês vão fazer sutura, ou simples separada, ou wolf, a sutura que você quiser, tá? Então, essa aqui foi a enucleação subconjuntival. A enucleação transpalpebral, ela já é indicada para aqueles casos em que tem neoplasia ou alguma infecção grave e você não quer que caia esse conteúdo, que ocorra contaminação da órbita, né? Então, quando você remove o olho, você não quer que caia alguma contaminação lá dentro. Célula cancerígena, né? Pode ocorrer metástase. Então, o que você faz? Você vai fechar as pálpebras com uma sutura simples contínua, ok? Fechou tudo, o bulbo vai ficar lá dentro isolado, né? Em alguns livros, você pode ver uma técnica que eles utilizam pinças Bacalls ao invés da sutura. Eu prefiro a sutura porque quando fica muito instrumento ali em cima, o olho é pequeno, né? Então fica ali um monte de Bacalls, acaba atrapalhando. Em grandes animais, até funciona a pinça Bacalls, tá? Mas a sutura ela acaba fechando melhor. Fechou, fez essa sutura aqui, simples contínua, você faz uma incisão elíptica sobre a pálpebra, tá? Então, feita essa incisão elíptica, agora sim você vai começar a fazer uma dissecção romba para o interior da órbita. Então, tesoura e pinça, vai entrando e da mesma forma que a técnica de enucleação transconjuntival, você vai começar a seccionar todos os músculos que você for encontrando, até chegar lá embaixo no músculo retrobulbar, onde você vai pinçar uma pinça hemostática, fazer a ligadura por baixo e seccionar sobre a pinça o bulbo, tá? Então, ótimo. Feito isso, você vai suturar o tecido subcutâneo com fio absorvível sintético e depois a pele como na técnica transconjuntival. Só que aqui você já removeu a margem palpebral por causa daquela sutura e a incisão elíptica que você fez inicialmente. Também não esqueça de tirar a glândula terceira pálpebra aí, se ela não foi removida inicialmente no procedimento. Existem aí opções de implantes para colocar dentro da cavidade após a enucleação, né? Então existe aí implantes de silicone, de metacrilato, de hidroxiapatita, de vidro. Todos esses implantes, né, todo esse biomaterial que é aplicado, ele apresenta vantagens e desvantagens, né? Então, uma desvantagem que é relatada na literatura é que esse implante, dependendo, né, nesse caso aqui, ele pode se deslocar.
Então ele se desloca e acaba causando prejuízo. Outra coisa, como esse olho aqui é um olho cego e está fechado, você colocou o implante só para manter um pouco de volume. E aí, como o animal ele não enxerga mais aqui, ele pode bater, esbarrar em alguns locais e acabar causando ferimentos na pele sobre o implante. Então existem vantagens e desvantagens e existem tipos de implantes mais estéticos também, outros tipos, tá? Aqui, ó, nessa figura, eu quero mostrar para vocês que aqui é o implante, né? Aqui os ossos da órbita e aqui a musculatura que ficou, tá? Então aqui os músculos eles foram seccionados. Existe uma outra técnica que se chama evisceração. Então só para citar mesmo para vocês saberem, né, que existe, isso aqui é um olho de coelho. Na evisceração é feita uma incisão na esclera em 360 graus, toda a esclera, toda a córnea é removida, né? E aqui, ó, todo o conteúdo intraocular. Então, o que é isso aqui? A córnea, aí tem a íris aqui, isso transparente aqui é a lente, tá? A lente ou cristalino, né? Anteriormente chamava cristalino, mas ela é chamada lente. Então, lente e aqui o humor vítreo. Então, todo o conteúdo intraocular, ele é removido, ok? E é feita a curetagem da coroide, de retina, de todo o conteúdo intraocular. Então, a única coisa que resta nesse olho seria o quê? A esclera, certo? E por trás não ficou a musculatura? A gente não removeu a musculatura, né? Então, por trás ficou a musculatura, ou seja, esse bulbo ele pode se movimentar ainda por causa da ação dos músculos que eu falei lá no começo. Então, a gente faz nesse tipo de procedimento aqui, na evisceração, uma esclerotomia, uma perfuração aqui no fundo da esclera, né? E depois encaixa algum implante. Depois que encaixou esse implante, a gente fecha a esclera, né? Isso aqui seria um implante posterior. E existe aí um implante anterior para ser colocado na frente, que já é de vidro, ele é encaixado na conjuntiva para dar o aspecto mais estético. Então, o que acontece com esse tipo de cirurgia aqui? O animal ele preserva a movimentação do bulbo, então ele fica mais natural do que aquele outro tipo de implante. Mas a indicação para esse tipo de cirurgia aqui já é mais limitada, né, para os nossos pacientes. Então seria mais para aqueles casos de glaucoma, mas que não houve o comprometimento da esclera, ou casos de doenças intraoculares, mas que não sejam doenças como neoplasia, nada disso. Aí a indicação já é a remoção total mesmo, tá? Então vamos ver na prática a técnica de enucleação transpalpebral.